discipulado, evangelismo e missões. Até aqui nós temos adotado o sistema de discipulado 1 a 1. Nós temos tido êxito, nós temos tido fruto aqui na nossa congregação desse discipulado. E nós entendemos que podemos começar a ministrar sobre grupos familiares. Confesso aos irmãos que eu estava um pouco inseguro sobre essa questão, porque grupos familiares, para nós implantarmos na nossa visão, nós temos que ter muita convicção, muita maturidade. E eu estava pedindo a Deus uma forma de iniciar esse trabalho. E creio que Deus respondeu minhas orações, porque eu entendi que antes de iniciar, nós temos que ser ministrados. Então nós não vamos iniciar agora. Não vejo como iniciar agora para ter êxito, porque talvez a chance de iniciar agora e nós não conseguimos alcançar o resultado esperado é grande. Primeiro nós temos que ser ministrados, primeiro nós temos que orar e entender o que são grupos familiares, e só depois nós vamos partir para a prática. Dessa forma o coração ficou em paz. Amém, irmãos? Então qual que é o nosso intuito? De nós recebermos a ministração. Hoje eu vou passar a visão geral do departamento. Eu procurei ler a respeito desse assunto. Eu quis ir no grupo familiar, mas quando eu quis, é um negócio tão delicado, porque eles têm até reuniões lá que são muito próprias deles, que nem a gente, é um negócio difícil da gente poder interagir. Porque quando começou o trabalho, lá na matriz, eu entrei em contato com o pastor José Anderson e me interessei em participar do treinamento. Acho que mais de um ano atrás, né? E eu fui informado que não, né? Eu não sabia muito bem como é que funcionava, mas eu fui informado que não, que na verdade era coisa deles lá e que nós deveríamos desenvolver o nosso trabalho aqui. Eu entendi, né, o que eles queriam dizer com isso, que eles estavam implantando lá, que a igreja implantasse aqui também. Bom, quando eu entendi que nós poderíamos implantar aqui, eu conversei com meu cunhado Leonardo, que ele é um dos líderes do grupo familiar, interessado em participar de uma das reuniões. Mas naquela reunião específica, eles iam ter uma confraternização do grupo familiar. Então não fazia muito sentido eu estar no meio daquela confraternização, porque era algo muito deles. Então, aparecer alguém lá de paraquedas, que não faz nem parte daquele grupo familiar, para participar da confraternização, não fazia muito sentido. Então, para vocês entenderem mais ou menos que os grupos familiares, eles têm muitas características assim peculiares, que a gente precisa entender, amadurecer para poder colocar em prática. Bom, primeiramente dizer que grupo familiar é uma diretriz do campo. Amém, irmãos? Vou falar amém de vez em quando vocês não dormir, tá? Porque eu vejo uns piscando aí. De vez em quando eu vou falar para ver se vocês ficam acordados. É uma diretriz do campo. Por quê? O campo de Gurupi, ele já trabalha com grupos familiares há muito tempo, algum tempo, vamos colocar assim. Eu não sei se vocês acompanham, eu não sei se porque eu moro lá em frente à sede, para mim se torna mais acessível, e eu não sei se vocês acompanham o que se passa lá na matriz. Os irmãos acompanham, sim ou não? Amém? Quem que acompanha? Quem que tem mais ou menos ideia do que se passa lá, grupos familiares? Poucas pessoas. Então vamos lá. Lá na matriz eles trabalham com um treinamento de 6 meses. Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrijam, tá? Porque às vezes vocês sabem mais do que eu. Um treinamento de 6 meses para implantação e multiplicação lá dos grupos familiares. Então eles fazem o treinamento, eles adotam alguns livros, o treinamento deles é semanal. Se eu não me engano, acho que é toda sexta-feira, né, senhor? Toda sexta-feira. Quem é permitido participar desse treinamento? Primeiramente o pastor. O pastor da igreja ele precisa participar
E depois que ele participar, ele pode indicar membros para poder participar desse treinamento. São 6 meses de treinamento para poder aprender a filosofia que é adotada nos grupos familiares. Uma vez que esse treinamento ele é feito, eles partem para a prática. Lá na matriz, eles dividiram em territórios. Lá tem, acho que 4, se não me engano, 4 ou 5, não sei. Sei que tem o azul, verde, preto, amarelo, vermelho. É isso, são 5, né? 5 territórios. Então, eles têm lá o GF, que são os grupos familiares. Como que o GF funciona, irmão? Vamos lá. O grupo familiar, normalmente, ele tem o anfitrião. Quem que é o anfitrião? Aquele que vai abrir a porta da sua casa para receber um grupo familiar. Então, o grupo familiar ele tem um anfitrião e tem o líder do grupo familiar. Então, veja, irmão, que nem sempre, ou na maioria das vezes, o anfitrião não é o mesmo líder. Amém? Está entendido isso aqui, irmãos? Quem é o anfitrião? Aquele que abre a porta da sua casa para receber o grupo familiar. Digamos que alguém aqui da nossa congregação diga assim: evangelista Silmar, eu tenho vontade de ser anfitrião. Amém. O que você precisa fazer? Abrir a porta da sua casa. Por quê? Porque a organização do trabalho ela é feita mais direcionada pelo líder do grupo familiar. Claro que o líder ele vai precisar ser sábio para não sobrecarregar o anfitrião. Então nós estamos só no início aqui da ministração, mas só para você entender. Quem quiser se tornar um anfitrião não precisa ficar muito preocupado: como é que vai ser? Eu tenho que correr atrás de cadeira, eu tenho que correr atrás de lanche, eu tenho que correr atrás de não sei o que. Não. Você tem que abrir a porta da sua casa de bom grado, feliz, alegre. Amém, irmãos? Alegre. Não vai abrir também murmurando, não, tem que ser feliz. E aí o líder, ele vai ajudar a regimentar a situação lá. Então esses 2 personagens são importantíssimos. Bom, nos livros que eu li, vou falar da teoria porque nós não praticamos ainda isso, eles fornecem os passos para a implantação do grupo familiar. Inclusive eles falam que pelo menos nos 3 primeiros meses, eu não sei como é que funciona na sede com relação a isso, eu estou falando nos livros que eu li. Nos 3 primeiros meses, não é interessante levar convidado. Olha só que interessante. Por quê? Porque a implantação, o primeiro mês, vai ser o mês do encantamento. O pessoal vai se reunir. E quando se encanta, né? A gente tem que pensar positivo, né, evangelista? Vamos pensar positivo. É o mês do encantamento. O pessoal vai, está todo mundo empolgado, aquela coisa toda, primeiro mês. Segundo mês, lá no livro, vai ter muito ajuste, vai ter estranhamento, às vezes vai ter murmuração. Silmar, tem murmuração no grupo familiar? Na igreja temos? Então no grupo familiar deve ter também. Então vai ter ajuste, vai ter murmuração, vai ter crítica. Segundo mês. Terceiro mês vai ser tipo a lapidação. O grupo familiar vai ser lapidado. Aí a partir do terceiro mês, recomenda-se trazer os convidados. Por quê? Porque já existe a maturidade daquele grupo familiar. As pessoas já mais ou menos já se entrosaram, já se conhecem, já sabem como é que funciona. Porque você imagina você levar... Não estou dizendo que vai funcionar assim. Eu só estou falando que é um direcionamento da literatura que eu tenho lido. Você imagina você levar um convidado lá para o grupo familiar e os próprios integrantes estão lá discutindo. Não vai ficar bom, né? Então a gente tem que amadurecer o pessoal do grupo familiar para poder receber os convidados. Vamos lá, qual que é o objetivo do grupo familiar? Evangelização e discipulado. O grupo familiar não pode pensar de maneira independente. Isso não existe. Quando os grupos familiares na nossa congregação, com a vontade de Deus, forem implantados, e nós cremos que vai ser, qual que é a intenção? É fortalecer a congregação. A intenção é essa, é fortalecer a congregação. Nós queremos grupos familiares fortes para que a congregação ela seja fortalecida.
Não pode ser um trabalho independente. Não pode ser um trabalho de pensar assim: ah, eu sou um líder de grupo familiar, agora eu vou ser um mini pastor. Não é assim que funciona. Um líder vai estar debaixo, vai estar submisso à liderança. Que liderança? Primeiramente, a liderança do pastor local da igreja. Segundo, a liderança do departamento. Então, quem for líder de grupo familiar, ele não vai ter um trabalho independente. Ele vai trabalhar debaixo de um direcionamento, ele vai trabalhar debaixo de uma orientação e vai ter que trabalhar com submissão. Amém, irmãos? Amém? Não pode ser alguém, os líderes que forem aparecendo, eles vão ter que ter um perfil. Por quê? O perfil de um líder de grupo familiar, estou dando aqui só de informações gerais, que hoje é a visão geral da coisa, né? Ele não pode ser alguém como foi, por exemplo, Lúcifer, né? Como que era o pensamento do Lúcifer, apesar de ser uma figura controversa da Bíblia, mas a maioria dos teólogos falam como que era o pensamento dele. Ele era alguém que tinha uma certa importância, né? Alguns dizem que ele era o querubim ungido, né? Outros dizem que ele era o guarda do trono de Deus. Mas o que surgiu no coração dele? O orgulho. Ele olha para a liderança no céu e fala o quê? Eu subirei e colocarei o meu trono emparelhado praticamente com o trono de Deus. Ele fala o quê? Serei semelhante ao Altíssimo. Cresce no coração dele um desejo maligno. E qual desejo? De usurpação. Usurpar uma função que não era dele, usurpar um lugar que não era dele. Então o líder do grupo familiar, ele não pode ter esse desejo, esse pensamento de usurpação de algo que não está direcionado a ele. Ele tem que entender qual que é o papel dele. Ele é um líder daquele grupo familiar específico. Então veja os irmãos que a nossa igreja, nosso campo está trabalhando dessa forma, e nós pretendemos também trabalhar dessa maneira quando nós entendemos que estamos ministrados suficientemente e quando nós orarmos também suficientemente. Sim, isso aí, pode falar. Irmãos, vocês podem participar hoje, tá? Fiquem à vontade. O grupo familiar, irmãos, a Sueli, não sei se vocês entenderam o que ela, puderam ouvir o que ela falou, mas ela disse que a sogra do Léo, ela pediu a carta para a matriz, né, Sueli? Em virtude do trabalho do grupo familiar. Na realidade, irmãos, o que se fala, a gente sabe que hoje existe uma teologia de crescimento de igreja, não sei se vocês acompanham isso ou não, mas é uma teologia que está muito em alta, existem vários pastores, o pastor Valando, como é que é o nome dele? Não sei o que lá, Valando, coisa assim. Ele é um dos que mais tem falado sobre isso. Hoje ele está se tornando inclusive referência. Ele fala, não sei se é Eduardo Valando, alguma coisa Valando Júnior, esqueci o nome dele. Ele fala que é impossível uma igreja hoje crescer sem esse trabalho de grupo familiar. Diz que não tem como crescer. Se a igreja quiser crescer, ela tem que adotar esse trabalho de grupo familiar. Bom, quais os benefícios que esse trabalho traz para a igreja? Como a Sueli falou, existe um crescimento, né? Existe um momento que o grupo familiar ele não pode crescer desordenadamente.
Como assim? Ele chega num determinado momento que ele tem que ser multiplicado. Inclusive, nesse fim de semana, se eu não me engano, houve a festa da multiplicação dos grupos familiares lá na chácara da Ebenezer, né? A festa da multiplicação. Por isso que a Sueli deu um dado interessante, que eles começaram com 25 casas, agora estão com 62 casas, porque há multiplicação. Então é um trabalho que ele aponta muitos líderes nascem desse trabalho, dons aparecem, dons são... Por que existe liderança sendo descoberta, dons são desenvolvidos? Porque é muito mais fácil, irmão, você ser líder de um grupo familiar do que você muitas vezes ser líder na congregação. É mais fácil você levar uma palavra no grupo familiar do que você às vezes trazer uma palavra aqui na congregação. Tem irmão que ele não tem, ele não vai participar, por exemplo, ativamente aqui de um culto, dando a sua opinião, dando a sua palavra, mas no grupo familiar ele vai participar. No grupo familiar ele vai cantar, no grupo familiar ele vai, e às vezes um dom que ele tem, e às vezes ele nem sabe que tem, lá no grupo familiar ele vai aparecer, porque é um lugar de mais aconchego, de mais proximidade. Então assim, o grupo familiar, quando ele é bem organizado, quando ele é bem trabalhado, ele tem tudo para ser uma bênção na vida da igreja. Por isso a nossa preocupação aqui do departamento de fazer uma coisa bem feita, de entender o momento de Deus para nós implantarmos esse trabalho, para não nos precipitarmos. A minha preocupação é que não haja precipitação, é que a nossa congregação esteja suficientemente madura para que nós possamos implantar o trabalho efetivamente. O ideal, por exemplo, só para vocês entenderem, o ideal seria que semanalmente a igreja fosse ministrada sobre esse tema. Esse seria o ideal. Porém, nós não temos essa disposição, porque, e eu não estou reclamando, eu só estou trazendo aqui um dado. Nós não temos essa disposição porque o nosso culto aqui de ministração da palavra é uma vez por mês. Então você imagina, seria bom que nós fôssemos ministrados semanalmente, mas nós seremos ministrados, provavelmente, uma vez por mês sobre esse tema. Não é o suficiente, mas Deus pode fazer um milagre no meio da nossa congregação. Se nós entendermos, e o nosso papel aqui enquanto líder do departamento é fazer o quê? É procurar mostrar para a igreja os benefícios desse trabalho, procurar mostrar para a igreja a importância desse trabalho. Porque para o trabalho dar certo, a igreja precisa entender. A igreja precisa saber o que é o trabalho, entender a importância, entender os benefícios do trabalho. Então assim, o nosso papel aqui, a princípio é esse. Só que eu já digo aos irmãos que esse é um trabalho que não tem como a gente fazer sem envolvimento de várias pessoas. Porque as lideranças elas vão surgir. Por exemplo, lá na matriz. Por que o trabalho na matriz funciona? Né? Tem funcionado. Primeiro, porque o líder da congregação, ele é o principal incentivador do trabalho. Quem que é o líder da congregação matriz? Quem que é o líder? Pastor Baltazar. Então parte dele. Só que o pastor Baltazar, ele tem a sabedoria de saber que ele não vai fazer tudo sozinho. Então o que ele faz? Ele coloca nas mãos do pastor Ataxerxes a responsabilidade de gerir esse trabalho. Porque, salvo engano, eu estou falando salvo engano porque eu não estou lá, então não tenho as informações com fidedignidade. Mas, salvo engano, ele é o pastor dos territórios, não é isso, tio? Ele é o pastor dos territórios. E abaixo do pastor Ataxerxes tem quem? Os líderes do GF. Então é toda uma estrutura para a coisa funcionar. Existe toda uma organização. Não é simplesmente a gente chegar aqui hoje e falar, irmãos, por isso que eu tive que refluir, que eu acho que eu estava na direção errada, que eu já queria implantar, mas eu fui orar a Deus, falei, não é bem assim que funciona não, vamos tentar organizar melhor esse negócio. Então não é a gente trabalhar com empolgação. Por isso que eu estou falando para os irmãos, nós temos que ser ministrados.
nós temos que entender muito, irmãos, muito enfaticamente o conceito de submissão. Não vai funcionar grupo familiar sem a igreja entender a submissão. É necessário ter a submissão pastoral, é necessário ter a submissão à liderança do trabalho. Por quê? Porque o líder do GF ele não pode fazer o que dá na telha. Ele vai seguir inclusive um cronograma da liturgia do GF. O líder do GF, se um líder ele tem que ser submisso, os líderes da igreja têm que ser submissos, sim ou não, irmãos? Para ser bem-aventurado, você tem que ter uma liderança debaixo de submissão. Senão a sua liderança ela nunca vai ser bem-aventurada, nem indo nem voltando. Por que digo nem indo nem voltando? Porque ninguém vai te obedecer se você não obedecer a ninguém. Quem não obedece a ninguém nunca vai conseguir fazer ninguém obedecer. Vai ser liderança atropelada. Se eu não sou submisso ao meu líder, os que estão debaixo da minha liderança não vão ser submissos a mim. Porque a gente colhe aquilo que a gente planta. Então a submissão ela é fundamental nesse trabalho. A humildade. Os líderes têm que ter humildade. Por que eu digo isso? Porque é muito comum alguém pensar assim, não, do meu jeito está certo. Vou fazer desse jeito. Muitas vezes o líder está falando, irmãos, o caminho é esse, a forma do trabalho é essa, a coisa funciona assim. Mas aí você coloca alguém para liderar que fala assim, não, vou fazer do meu jeito. Não é assim, né, irmãos? A gente tem que andar em unidade. Você já pensou se cada grupo familiar fosse trabalhar do jeito? Não é assim que funciona. É preciso trabalhar em unidade. Por isso nós temos que ter esse amadurecimento de compreender como é que esse trabalho é feito. Nós só podemos fazer se nós compreendemos como o trabalho é feito, como ele é direcionado, como que ele vai ser efetivamente executado. É preciso que nós tenhamos um planejamento bem feito e a execução bem feita. Até aqui tudo bem, irmãos? Amém? Na quinta-feira, né? Eles agora têm lá os cultos dos territórios. Eu tenho visto lá, assim, o fato de estar ali bem perto, né, facilita para eu poder ver o que tem acontecido. E eu digo aos irmãos que lá na matriz, eu não estou fazendo propaganda aqui para ninguém para lá não, viu, irmão? Eu fico falando aqui, daqui a pouco vocês vão querer mudar para lá, mas não é isso não. Só estou falando aqui foi para lá, não é da nossa igreja não, de outra igreja, da Batista. Vocês ficam quietinhos onde vocês estão. Vamos fazer funcionar aqui. Sim, é basicamente a mesma coisa. Célula, pequeno grupo. Aqui a nossa igreja, o nosso campo, resolveu denominar de grupo familiar. E eu tenho por bem, eles não falaram nada para mim nesse sentido, que a gente tinha que manter o nome, nem nada não. Mas eu acho assim, se nós temos no nosso tema aqui do campo, unidade, hierarquia e disciplina, não fica bom também que está mudando as coisas que a SEG está direcionando. Acho que nós temos que trabalhar na mesma linha, né? Se não é grupo familiar, aqui também vai ser grupo familiar. A mesma linha de trabalho, o que nós podemos aproveitar da forma que eles trabalham lá. Porque, irmãos, nós temos que olhar, é sábio, né? É sábio você olhar para um caso de sucesso e você querer repetir o que deu certo. Isso é sábio. Você vai economizar um tempo muito grande. Não é isso, irmãos? Quando você olha para uma situação que está dando certo, você repete aquilo que está dando certo, adaptando a nossa realidade, a chance de dar certo é grande. Infelizmente ou felizmente, nós não temos como trabalhar da mesma maneira que eles trabalham lá nesse momento. Por quê? Porque as nossas sextas-feiras já estão ocupadas por outros trabalhos. Então, assim, seria bom se nós pudéssemos reunir toda sexta-feira, tratar desse tema, preparar o pessoal, seria bom, mas não vai ter como fazer isso, não nesse momento. Então nós temos que aproveitar as oportunidades para ir amadurecendo. Por isso que eu falo que
acho que menos de 6 meses não tem nem como a gente talvez iniciar, que é o que eles fazem lá. Eles trabalham e iniciam depois de 6 meses de estudo, né? Então eu penso que talvez menos de 6 meses não tem como a gente fazer nada, e já adiantando que a gente vai ter um decréscimo aí de 3 ministrações por mês, porque lá ministra 4 e que vai ser uma, porque normalmente são 4 fins de semana. Então nós vamos ter que... Você já viu aquelas frutas que amadurecem no sol? Quem já viu? Aquelas mangas amareladas de sol, quem já viu aí? Vai ser mais ou menos isso aí, mas nós vamos ter que amadurecer no sol. Amadurecer ligeiro. Porque nós também não podemos demorar demais, nós temos que pegar o time certinho. Nem rápido demais, nem demorar demais. Porque a gente ficar falando, não fazer, a gente vai também cansar de ficar só falando. E se a gente ficar falando e fazer rápido demais, tem tudo para dar errado, porque a gente não vai estar maduro o suficiente para poder fazer. Então tem que ser um time certinho, o tempo de Deus ali, pá! Ó, quem tiver que o trem vai virar, a gente entra. Bom, agora vamos dar algumas referências, porque a irmã Sueli falou uma coisa interessante, é uma coisa que está no meu coração, talvez esteja no coração de outras pessoas também, com relação à importância desse trabalho. Veja bem, irmãos, a gente não sabe, porque vamos tentar levar para um nível um pouco mais avançado da coisa, né? Se a gente entender que o movimento que está acontecendo aqui no Brasil, porque esse trabalho de grupo familiar é um movimento nacional, não é uma coisa isolada aqui de Gurupi, nem do Tocantins, é uma coisa nacional. É um trabalho que está acontecendo no Brasil nesse momento. Várias e várias igrejas, inclusive igrejas tradicionais, estão trabalhando dessa forma. Então, se a gente pensar que isso está vindo dessa maneira para cá, a gente tem que entender que talvez exista um propósito maior nisso aí. E onde que eu quero chegar? É possível que seja Deus que esteja realmente direcionando isso para a nossa nação. Em que sentido? A gente não sabe o que vem pela frente. Amém? A gente está vendo tudo muito... Eu não sei vocês, mas eu tenho visto tudo muito complicado. Às vezes eu tenho orado a Deus e... Como é que eu poderia dizer? Eu não consigo reconhecer a igreja hoje como a igreja da minha adolescência e a igreja da minha juventude. Não reconheço. Não é a mesma igreja. A igreja que eu cresci, eu digo igreja de maneira geral. A igreja que eu cresci, a igreja que eu fui jovem, ela não existe mais. Eu vi o pastor Mike Anderson falando sobre isso, eu achei muito interessante. Que ele fala que o pessoal da minha geração, os quarentões, né? Galera de 40 anos, eles não estão nem uma coisa nem outra. A gente nem está velho demais, que a gente não tem mais tanto envolvimento com a obra. Só que a igreja do nosso tempo, ela já não existe mais. A igreja que eu cresci, ela já não existe mais. Hoje em dia é uma igreja muito mais conectada, uma igreja muito mais periférica, digamos assim. Os trabalhos periféricos tomaram muito mais conta do que aquilo que é central. Então eu digo aos irmãos que eu, Silmar, não consigo reconhecer a igreja na igreja que eu cresci. A igreja que eu cresci, eu vejo que ela não existe mais. Mas, por outro lado, nós temos que adaptar a nossa realidade. E a nossa realidade é essa. Então veja, a tendência das coisas, irmãos, é elas se tornarem mais difíceis. Não é que eu estou querendo ser negativo, não é nada disso não. E nem estou querendo ser o profeta do caos aqui nessa noite. Está sendo pessimista e tal, nada disso. Mas quem conhece a Bíblia sabe que daqui para frente a tendência é as coisas ficarem pior. Não é melhorar. A tendência é a igreja ser perseguida. Não é a igreja ficar mais livre. Então por que eu estou falando isso? Porque a igreja perseguida, lá do livro de Atos, como que ela conseguia se reunir, meus irmãos? Como que a igreja perseguida lá do livro de Atos conseguia se reunir? Abra a sua Bíblia aí, Colossenses 4, versículo 15. Outro irmão, 1 Coríntios 16, 19. E outro irmão, Romanos 16, versículo 5.
Colossenses 4,15, 1 Coríntios 16, 19, Romanos 16, versículo 5. Os meus que acharem podem ler, por gentileza. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia e Nímpio, e a igreja que está em sua casa. Amém. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Amém. Romanos 16, versículo 5. Saudai a igreja que está em sua casa. Saudai a Epíteto, meu amado, que é as primícias da Ásia e Cristo. Sim. Como que a igreja primitiva ela se reunia? Nas casas. Não havia, veja só, o cristianismo naquela época, ele era uma religião marginalizada. A religião oficial, havia a religião do Império Romano e o judaísmo naquele tempo. O judaísmo, eles tinham as sinagogas para se reunir. Eles tinham o templo para poder se reunir. E tinham as sinagogas. Mas o cristianismo, a religião cristã do primeiro século, eles não tinham. Os apóstolos, eles iam nas sinagogas, mas eles iam em reuniões judaicas, eles não iam em religião cristã. Eles iam no templo orar, mas eles não iam numa reunião cristã. Quando você vê na Bíblia que Pedro está indo lá no templo orar, ele não está indo para uma reunião cristã, ele estava indo no templo, porque o templo era o costume judaico de oração. Eles faziam orações lá no templo. Eles já eram cristãos, mas ele não ia lá como numa reunião cristã. E nem os cristãos do primeiro século, eles não se reuniam em sinagogas em reunião cristãs, porque às vezes nós somos levados a pensar que eles tinham um local reservado para fazer uma reunião cristã, e não tinha. Aquele templo lá era um templo judaico. Você pode sequer imaginar, irmãos, fazer uma reunião cristã no templo judaico, isso é impossível. Hoje é impossível, imagina aquele tempo. Vai tentar fazer um culto cristão lá numa sinagoga judaica. Você vai conseguir fazer? Você não vai. É claro que hoje tem os judeus messiânicos, eles têm lá as sinagogas que eles fazem cultos cristãos. Mas no judaísmo ortodoxo não vai conseguir. Então naquele tempo eles não tinham local para se reunir. E havia uma perseguição não só do Império Romano, havia uma perseguição também do judaísmo, porque Paulo era um judeu. Quando Paulo vai perseguir os cristãos, ele não vai simplesmente, ele vai com cartas lá do imperador, mas ele não vai como um romano, ele vai como um judeu, zeloso da fé judaica. Amém? Não é isso? Assim ou não? Não é isso, evangelista? Com zelo da fé judaica. Então a perseguição que havia lá contra os cristãos do primeiro século era muito grande. Eles não tinham onde se reunir. E como que eles faziam para ter a comunhão? Porque você vê a carta aos Hebreus escrita coisa interessante: não deixando de congregar. Congregar onde? Porque quando você lê essa carta, você pensa assim: o escritor aos Hebreus está falando da igreja, mas a igreja se reunia onde? Num templo? Não, eles se reuniam em casas. E mesmo se reunindo em casas, havia uma admoestação para não deixar de congregar. Olha só que interessante. Mesmo se reunindo em casas, havia uma organização da igreja. A igreja era organizada, elas tinham o quê? Presbítero. Porque quando você olha para a igreja primitiva, é muito fácil para nós imaginar a igreja primitiva se reunindo como a gente aqui, com o templo, mas não era assim. Eu quando ministrei sobre a igreja de Laodiceia, nós falamos sobre a possível localidade da igreja de Laodiceia, que era a casa de Ninfa. Quem teve aqui? Uma casa riquíssima, não sei se vocês lembram, uma casa riquíssima com um local bastante grande de reunião para a congregação. A casa de Ninfa, onde o arqueólogo fala que era a casa de Ninfa, era uma casa muito grande, de alguém muito rico lá de Laodiceia. E tinha bastante espaço para a igreja se reunir, mesmo que de maneira clandestina, mas se reunia. Tanto é que dizem lá os entendidos que hoje eu estava indo para o meu trabalho, eu achei um negócio engraçado, interessante. Tinha um carro na minha frente, né? Estava saindo, tinha um carro na minha frente, e naquele carro tinha o símbolo do peixe.
Eu olhei para aquele símbolo do peixe, claro que você identifica que é um cristão, mas isso me levou há séculos atrás, que eu pensei, gente, que coisa interessante, porque na época dos nossos irmãos do primeiro século, como é que eles se identificavam como cristãos? Era proibido alguém da igreja do primeiro século chegar e falar: irmão, a paz do Senhor, isso não existia, irmão. Isso existe para nós. Você acha que tinha como eles lá entre eles, naquela perseguição, chegar e falar: irmão, a paz do Senhor, irmão fulano? Não tinha. O que eles faziam? Quem era cristão, ele ia para o chão, riscava metade. Quem sabe disso aqui? Vocês devem saber, né? Riscava metade do peixe, e se o outro fosse cristão também, ele completava o peixe. Quem sabia disso aqui? Era assim que eles se identificavam lá. Se alguém riscasse a metade do peixe e o outro completasse o restante do peixe, você sabia, esse aí é um cristão, porque era a paz do Senhor do tempo deles. Assim que eles se comunicavam. Então veja, eles não tinham local para se reunir, então eles se reuniam de casa em casa. Então volto a dizer, da maneira como as coisas estão acontecendo no mundo, a gente não sabe se Deus tem dado essa estratégia para a igreja brasileira, exatamente porque daqui a algum tempo talvez não vai ser possível mais se reunir em templo. Eu não estou sendo aqui, novamente, volto a dizer, não estou sendo aqui espalhando caos não, irmão. A gente tem que ser maduro para entender essas coisas. Pode não ser na nossa época, eu não estou falando que vai acontecer no nosso tempo não. O que é certo é que vai acontecer. A perseguição à igreja cristã, mais cedo ou mais tarde, ela vai acontecer, irmãos. Vai ser mundial. Não vai ser como hoje, em lugares isolados aí. Hoje já tem perseguição muito grande, em muitos lugares. E a perseguição, para quem tem assim, para quem procura ler sobre isso, estudar sobre isso, eu faço, inclusive, te dou uma sugestão. A revista Portas Abertas, ela anualmente, ela lança o mapa da perseguição mundial. Vê lá se ela está diminuindo. Vê se a perseguição mundial está diminuindo ou aumentando. A cada ano a perseguição aos crentes só aumenta. Ela não diminui. Ela só piora. A perseguição ao cristianismo ela só está aumentando. Então veja, os grupos familiares são uma estratégia de crescimento para a nossa igreja. É uma bênção. Abençoa a congregação. Forma líderes. Vai despertar novos dons. Vai descobrir novos dons. Mas a gente tem que olhar mais longe. A gente não sabe o que Deus tem por trás disso aí. Porque na época da perseguição do primeiro século, era de casa em casa. Agora eu falo aos irmãos, se nós já estivermos treinados nessa estratégia, não é muito mais fácil a gente conseguir se reunir como crente? Muito mais fácil. Se a igreja já estiver treinada em se reunir de casa em casa, eu não quero que venha, volto a dizer, eu não quero que venha perseguição não, porque eu sei que a realidade da igreja perseguida é terrível, não é fácil não. Se vier uma perseguição contra nós aqui, e se for da forma que está nas profecias escatológicas, vai ser difícil para a gente. Então eu não desejo que venha perseguição, mas eu sei que ela vem. Então se vier uma perseguição contra a igreja, vai ser muito mais fácil se a igreja já estiver treinada nessa estratégia de se reunir de casa em casa, de voltar a ser o que foi lá no primeiro século. E diga aos irmãos, eu não estou falando nenhuma profecia minha, e nem Deus me mostrou nada, não sonhei com nada, mas eu tenho para mim que isso vai voltar a acontecer. Eu tenho para mim que vai voltar, essa é a realidade para a igreja. Vai chegar um momento que a igreja só vai conseguir se reunir de casa em casa. Eu tenho para mim que esse momento vai chegar. Não sei quanto tempo vai durar, não sei se vai ser na nossa geração, não sei se vai ser em outra, mas que esse momento vai chegar, vai. Que o poder público não vai permitir reuniões como nós estamos fazendo aqui nessa noite. Então eu quero dizer aos irmãos que a nossa intenção, o nosso ânimo, a nossa projeção para os grupos familiares aqui na nossa congregação é uma projeção otimista. Nós estamos confiantes que vai dar certo. Mas por outro lado, eu tenho certeza que só pode dar certo com algumas coisas acontecendo. Primeiro, muita oração. Para dar certo no grupo familiar tem que ter muita oração.
E você fala assim, Silmar, você fala de oração assim, você não acha que é exagero, não? Irmão, eu vou te fazer um convite. Não vou fazer desafio não, porque vai ser um convite. Eu não sei quanto tempo que eu vou ficar na frente desse departamento, Deus é quem sabe. Não estou sendo dramático, não, estou falando aquilo que é real, Deus é quem sabe. Mas no momento que eu sair, eu te convido a assumir para você ver tanto que é fácil. Assume uma liderança do trabalho evangelístico, você vê o tanto de coisa que vem para cima de você. O que eu vivi, irmãos, nessa liderança de trabalho evangelístico, eu acho que eu não vivi. Eu não sei se é a prova de pastor ou se é essa liderança. Eu não sei qual dos dois que é. Eu sei que misturou os dois, irmãos, só Jesus na causa. Se eu contar metade das coisas que já vai acontecer aqui, né, Diego? Tem coisa que eu não posso nem contar, né? Tem coisa, por exemplo, que o Diego sabe aqui que eu não posso nem contar aqui. Eu não sei se vocês vão rir ou ficar com dó. Não sei qual dos dois. Se vão rir ou se vão ficar com dó. Mas o que eu quero falar para os irmãos? É que é uma área que o inimigo não quer que cresça, irmão. Área de evangelização, área de discipulado, área de crescimento da igreja é uma área muito, muito, muito atacada. O inimigo ele não quer que essa área cresça. Ele não quer ver a igreja bem, a igreja crescendo, a igreja saudável. E nós sabemos que uma igreja que ela tem um trabalho de discipulado forte, grupos familiares fortes, é uma igreja saudável. Você vê, quando a igreja começa nesses trabalhos assim, muita coisa diminui. A murmuração vai diminuir, a fofoca vai diminuir, porque o povo está ocupado. Você já viu o povo ocupado ficar fofocando? Não tem não. Fofoca normalmente é coisa de gente mais desocupada, que tem tempo para estar olhando para a vida dos outros. Agora, quando todo mundo está envolvido nos trabalhos, quando todo mundo está participando, existe uma saúde melhor para a igreja. E o inimigo sabe que isso é assim. Então o que ele faz? Ele procura atrapalhar. E ele atrapalha como? Vamos lá. E eu já estou caminhando para o final. Ele atrapalha como? Esses dias, meus, eu vi um versículo que eu fiquei meditando naquele versículo. Acho que eu nunca tinha ouvido aquele versículo da forma que eu ouvi. Eu não vou lembrar de cabeça qual versículo que é, vou lembrar mais ou menos a ideia do texto. A ideia do texto era que nós não podemos deixar brotar murmuração no nosso meio, em nós. Mas não para por aí, porque o texto fala assim, que se brotar murmuração em mim, eu vou contaminar os outros. Isso me chamou muita atenção, porque um crente pessimista, ele contamina os outros. Um crente murmurador, ele contamina os outros. Então qual que é um dos entraves que esse trabalho pode ter? Crente pessimista. Não vai dar certo. Não vamos conseguir. Não vai romper. Aí ele fica com o pessimismo dele e ainda contamina os outros crentes. Então por que eu estou falando isso? Vamos deixar na mão de Deus. Amém, irmãos? Vamos deixar na mão de Deus. Nós estamos aqui lançando uma proposta para a nossa congregação boa. Nós não estamos lançando nada que seja ruim, não. É uma coisa boa para a igreja. Só que nós precisamos que a igreja confie em Deus. Eu não estou pedindo para vocês confiarem no Silmar, não. Confie em Deus. Confie em Deus que pode fazer a coisa dar certo. Irmãos, eu falo para vocês, se for depender de mim, nós estamos enrolados. Porque às vezes eu sou precipitado, às vezes eu sou agoniado com as coisas, por isso que eu preciso de Deus. Por isso que eu preciso muitas vezes olhar para o cenário e, quando for o caso, recuar, entender. Eu confesso aos irmãos que esse negócio estava no meu coração, mas eu não sentia paz. Eu falei, Deus, por que eu não estou sentindo paz? Eu até falei isso aqui do púlpito algumas vezes. Eu não sentia paz, eu falei, meu Deus, não vai acontecer, porque eu estou com a vontade, mas eu não sinto paz, hora nenhuma de mexer com esse trem. Só que por que eu não sentia paz? Porque eu estava pensando em fazer do jeito errado. E realmente não ia dar certo. Se fosse para fazer do jeito que eu queria, provavelmente ia dar errado. Por isso, irmãos, que eu estou falando para os irmãos, confia em Deus.
Porque se nós colocarmos na presença de Deus, se nós tivermos a paciência de entender como Deus quer, vai dar certo. Amém, irmãos? Se nós procurarmos discernir a vontade de Deus no meio desse trabalho, vai dar certo. Se tem uma coisa que aí eu posso dizer que eu acho que eu tenho, é de ter calma para discernir. Eu procuro ter calma para discernir a vontade de Deus e não passar na frente da vontade dele. É hora de fazer isso, é hora. Então Deus vai dar paz para fazer. Não é hora, não é hora. Nós não vamos ter paz para fazer aquele negócio. Então, se a gente estiver caminhando debaixo da vontade de Deus, nós vamos estar debaixo da paz dele também. Então não vamos fazer nada atropelado, nada fora da vontade do Senhor. Os líderes vão surgir naturalmente. Eu sou muito tranquilo com relação a isso aí. Se tem uma coisa que eu sou tranquilo com relação à liderança. E eu não quero contar vantagem não, mas eu tenho o olho meio clínico com esses trens, sabe? De olhar a gente assim e pensar, ó, isso aqui vai funcionar. Eu lembro que a gente tinha uma demanda, né? Demanda do nosso departamento. E claro que é fruto de oração, tudo. E nem a Érica e nem o Isaías estavam na diretoria do departamento não, inicialmente. E eu tinha pensado neles para colocar em outra função. Eu olhei para o Isaías assim e falei, esse Isaías bem que ele vai dar certo. Hoje ele está liderando praticamente o trabalho lá na Centro Terapêutico Renovar. Está separado para ser o presbítero da igreja. Irmã Érica está separado para ser, acho que auxiliar, né, irmã Érica, da igreja. A gente tem que deixar as lideranças aparecerem, irmãos, dar condição para trabalhar. Um dos segredos da gente ter liderança na igreja é deixar fazer. Eu poderia simplesmente falar para o Isaías, não, quem tem que estar lá sou eu que tenho que estar lá no Centro Terapêutico de Nova, eu que sou o líder. Não, ele está lá. Por quê? Porque eu vou cuidar de outras coisas. Eu vou mexer com outras coisas, ampliar o nosso horizonte, olhar para outras situações. Ele está lá, acho que ele gosta mais daquilo do que eu, irmão. Acho que ele gosta mais daquele treinado que eu. Então, no centro, nos grupos familiares vai ser a mesma coisa. Os líderes, eles vão estar debaixo de submissão, mas vão se desenvolver. O potencial do líder, irmão, ele tem que aparecer. Eu, enquanto alguém estou acima, no nível hierárquico, eu não posso abafar o potencial de ninguém. Pelo contrário, eu tenho que dar sustentação para o potencial crescer, dar orientação, dar ajuda. A gente não está aqui para abafar o potencial de ninguém, não, pelo contrário. É dar sustentação, falar, irmão, esse caminho aqui é melhor, vai por aqui, faz desse jeito. E nos grupos familiares vai acontecer. Eu vou dar talvez a Sueli pode falar com mais propriedade do que eu. Vou falar do que eu tenho visto meio de longe. Eu nunca vi o Léo como eu tenho visto hoje. Nunca vi. Conheço o Léo desde menino. Eu não vi o Léo espiritualmente, de amadurecimento, de liderança, como eu tenho visto hoje. Para mim é outra pessoa. É outra pessoa. Aquele Léo que a gente conhecia aqui, zangar, bicudo, é outra pessoa. Pode falar, senhor. Rafael, pelo amor de Deus, né? E veio na hora certa, né? Passou uma luta danada. A gente
está falando de pessoas próximas da gente, que são assim, familiares. Léo, meu cunhado, o Rafael, primo da Simone. Obrigado, Deus abençoe. A gente já está também terminando aqui. Mas o que a gente está falando de pessoas próximas de nós. Léo vocês conhecem desde menino. Eu talvez um pouco mais, porque convivi ali na casa. E eu olhava para o Léo assim, aquele perfil dele meio... Aí você vê o Léo hoje, pastor quase, pastor do trabalho dele. E uma das coisas que mais me faz entender que pode dar certo o GF é exatamente o que eu tenho visto lá no trabalho do Léo. Uma das coisas que me faz, talvez é o que eu esteja mais perto acompanhando, né? Uma das coisas que me faz entender que pode dar certo é aquilo lá, porque eu tenho visto, vejo a união deles, vejo o direcionamento deles para a congregação. Rafael é uma pessoa que está dentro da igreja agora quase que o tempo inteiro, né? Lá na matriz. Engraçado, ontem eu não pude ir. Ontem Isabelle não estava assim muito bem. E aí, estava tendo culto lá de terça-feira, e lá da varanda da minha casa, eu consigo ver o culto. Porque lá de cima, eu estava lá, fiquei vendo lá o culto um pouco, ouvindo os louvores, e depois eu fui lá, para poder, acho que fechar a janela, não me recordo. Aí vejo o Léo e o Rafael saindo, os dois. Olhei para eles dois assim, saindo do culto de terça-feira, falei, olha aí, né? Léo e Rafael saindo do culto de terça-feira. Então, irmãos, tem tudo para dar certo. Amém? Os irmãos estão animados, sim ou não? Ixi, ó. Então, irmãos, o meu pedido é: vamos ter fé em Deus, vamos ser otimistas, vamos orar nesse sentido aí. O fato de nós estarmos trabalhando nesse sentido não significa que nós vamos abandonar nosso método de discipulado 1 a 1, não vamos continuar da forma que está, que também é uma bênção. Tanto é que a nossa igreja aí, ela tem ganho destaque nos batizados, né? O povo não sabe nem porquê, porque acho que a nossa igreja talvez seja uma das únicas que faz esse trabalho de discipulado 1 a 1 no campo. Se eu não estiver enganado, é uma das poucas ou uma das únicas. Vamos continuar dessa forma, mas vamos tentar partir para esse outro trabalho agora aí. Então vamos ter fé, vamos orar. Vou tentar conversar com o pastor Ataxerxes, ver se ele tem possibilidade. Julho todo mundo viaja, então não vou chamar ele para julho para pegar a igreja vazia, né? Mas talvez em agosto, vou ver se ele pode vir em agosto. Se ele não puder, vamos ver outras pessoas aí que tem um conhecimento para poder transmitir para nós. Deus abençoe, eu devolvo aqui a palavra.